eterno e poderoso Deus. Amém? Amém. Saúdo-vos em nome do nosso Pai espiritual, o nosso apóstolo, Elder Mutimucuio. Amém? Amém. Estamos em mais um culto de adoração e reverência a Deus. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos ao templo e à casa do Senhor. Amém? Amém. Amados irmãos, aqui estamos em mais um dia de adoração. E adoração é entregar-se de todo o coração a Deus. Amém? Amém. Reverenciar é saber que o seu nome está acima de todo nome e que a Ele devemos lhe temer em todas as circunstâncias das nossas vidas. Amém? Amém. Convidar os irmãos para que possam se assentar em nome de Jesus. Como Deus é bom, louvável sobre a oração. Amém? Amém. E como Deus é bom, a oração conserta o nosso relacionamento com Deus. Amém? É por isso que a nossa casa, a nossa vida deve ser de oração, como cristãos. E temos para este dia mais do que abençoado, que Deus pode falar no nosso coração com o seguinte tema: o cristão deve sempre avivar o seu espírito em Deus. Amém? Amém. O cristão deve sempre avivar o seu espírito em Deus. Amém? Amém. O que significa avivar? Segundo o dicionário, avivar é preservar ou manter desperto ou vivo. Amém? Amém. Preservar ou manter vivo. Por que é que nós, os cristãos, temos que manter vivo ou avivar o nosso espírito em Deus? Amém? Amém. Avivamento espiritual é renovação do espírito. Quantos de nós renovamos o nosso espírito? Amém? Amém. Para além disso, a renovação espiritual consiste na renovação da nossa fé. A fé renova-se dia após dia com esta renovação espiritual, que é avivamento espiritual. Amém? Amém. Por que o avivamento espiritual? Por que a renovação espiritual? Porque nós, como seres humanos, desfalecemos. Amém? Amém. Há dias que você não acorda da mesma forma que teu espírito acordou ontem. Por isso, temos que renovar a nossa fé, temos que renovar o nosso espírito. Amém? Amém. Para que não possamos desfalecer. E há uma questão: por que que sempre alimentamos o nosso corpo, a nossa carne, mas nos esquecemos de alimentar o espírito? Amém? Amém. Nos sentimos tristes, nos sentimos para baixo, nos sentimos como se não tivéssemos nenhuma direção. Isso é mais um dos indícios que o seu espírito está fraco. Isso é um dos indícios que o seu espírito não está sendo devidamente alimentado. Amém? Mas o corpo, nós sabemos que precisamos comer uma boa alimentação. Por isso não nos esquecemos de cozinhar. Amém? Não nos esquecemos de matapichar, de almoçar e de jantar. E o espírito, como alimentá-lo?
como mantê-lo forte. Amém? Segundo o livro de Deuteronômio, no seu versículo 8, capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte. Amém? Diz o seguinte. Mas antes disso precisamos refletir. Por que é que alimentamos a carne e nos esquecemos do espírito? Amém? Amém. E qual é o alimento do espírito? Amém? Para que possamos desenvolver este tema que é: o cristão deve sempre avivar o seu espírito em Deus. Amém? Para começarmos, podemos abrir o livro de Deuteronômio, no seu capítulo 8. Amém? Passo a ler a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nesse caso, Deus, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com a mão que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Amém? Mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Então, amados irmãos, o homem não só viverá do alimento que come para poder fortificar o corpo. Amém? Mas também de toda a palavra que vem do Senhor. Amém? Queremos fortificar o espírito, mas não nos alimentamos da palavra que vem de Deus. Não lemos a Bíblia. Amém? Quem lê a Bíblia aqui diariamente? Todos os dias. Amém. Louvado seja Deus. Para quem levantou a mão. Nos sentimos fracos. Temos ataques, doenças, mas não procuramos o alimento certo para o espírito, que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então a palavra nos diz aqui: o homem não viverá somente do pão. Quer dizer que nós somos seres viventes, mas não somos somente carne. O espírito anseia, o espírito tem sede de ser alimentado daquilo que é o seu alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, amados irmãos, precisamos da palavra de Deus, precisamos da Bíblia, para que no dia a dia possamos vencer aquele fraquejar espiritual, aquele esfriamento espiritual. Mas eu já não sinto Deus na minha vida. O espírito não está a ser alimentado pela palavra. Amém? Amém. Eu já não sinto aquele fortificar de Deus, aquela brisa de Deus na minha vida. Eis a questão: qual é o alimento do Espírito? A palavra de Deus. Amém? Amém. Mas há uma coisa que tem acontecido com o cristão: ele desfalece porque dorme. Porque isto que eu estou a dizer aqui já foi pregado e é dito dia após dia, que o alimento do Espírito é a palavra de Deus. Amém? Amém. Podemos abrir o livro de Efésios capítulo 5. Amém? Livro de Efésios capítulo
5. Amém? Por que o nosso espírito desfalece? Porque não alimentamos com a palavra de Deus. Porque não nos aproximamos de Deus. Porque não temos tempo de ler a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é Deus. Amém? Muitos querem sentir Deus, mas tem pouco tempo ou não tem tempo de ler Deus. Amém? Porque toda a palavra de Deus foi divinamente inspirada por Deus. Ou seja, toda a palavra que lemos aqui é Deus a falar. Amém? É Deus a falar. Efésios capítulo 5, no seu versículo 14. Passo a ler a palavra do Senhor. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Amém? Para manter o espírito aceso, você precisa despertar. Você que dorme precisa despertar. Para sair dessa dormência, para sair, ó tu que dormes, desperta, leia a palavra do Senhor. Amém? 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 Continuando. E levanta-te dentre os mortos. Amém? É muito forte essa palavra. Desperta-te tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Se você não lê a palavra do Senhor, se você não comunga com o Senhor, você está morto espiritualmente. Amém? Você está morto espiritualmente. É por isso que a palavra nos convida a despertar, a ter essa comunhão, a ter esse relacionamento com Deus através da sua palavra, através da Bíblia. Porque aos poucos você vai morrendo. Hoje eu lia, ontem eu lia, há uma semana eu lia, mas agora o que se passa? Já não tenho tempo de ler a palavra do Senhor. Por mais que seja um e único versículo por dia. Amém? É por isso que desfalecemos. E dissemos: o meu espírito está fraco. O meu espírito encontra-se triste. Eu encontro-me triste. Porque o espírito... E dissemos que tudo inicia no espírito. Toda tristeza começou no espírito. Toda doença começou no espírito. Todo problema espiritual começou no espírito. Mas voltamos a dizer: todo alimento do espírito é a palavra de Deus. Como é que você quer ter Deus na sua vida se você não alimenta o espírito, para que tenhamos esta comunhão com Deus? Amém? 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 Amém. Então, amados irmãos, vamos despertar, nós que dormimos. Amém? Vamos nos despertar desta morte espiritual. Continuando. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo te trará a luz para os seus problemas. Porque quando você alimenta o espírito com a palavra de Deus, você alimenta o espírito com o seu verdadeiro alimento, Deus,
através do seu Filho amado Jesus Cristo, será luz na sua vida. Amém? Amém. Será luz para os seus problemas espirituais. Amém? Amém. É o que diz a palavra. E Cristo te esclarecerá. É essa clareza, essa luz que vai resplandecer na sua vida, que vai iluminar os seus passos, que vai te guiar diante dos seus problemas. Amém? Amém. Lembrando, amados irmãos, que o tema, o cristão deve sempre avivar o seu espírito em Deus. Amém? Amém. O cristão deve sempre avivar o seu espírito em Deus. E dissemos que avivar é preservar ou manter vivo o seu espírito sempre em Deus. Amém? Amém. Agora, amados irmãos, como avivar o nosso espírito em Deus? Falamos que o espírito alimenta-se do que é de Deus. O espírito alimenta-se da palavra de Deus. Amém? Não há outra forma de alimentar o espírito senão Deus. Amém? Não há outra forma que vai, como eu posso dizer, encaixar perfeitamente ao espírito senão Deus. Podemos procurar outras formas. Amém? Amém. E distinguir. Eu disse que a carne, quando sente fome, alimenta-se. Amém? Amém. E você sente-se bem, o teu corpo sente-se bem. Mas o espírito, não. Você pode comer, ter dinheiro, mas você só estará a alimentar a carne. O espírito precisa da palavra de Deus e nada mais. Amém? Amém. Outra forma, amados irmãos, de aproximar-se de Deus, para que tenhamos um espírito forte, revigorado, um espírito feliz, é através da oração. Amém? Amém. Avivar o seu espírito, uma das formas é através da oração. Amém? Não é por acaso que o nosso apóstolo foi divinamente inspirado neste tema. A oração conserta o nosso relacionamento com Deus. Amém? Amém. É este avivamento espiritual. A oração. Nós desprezamos muito a oração. Você alimenta o espírito com a palavra de Deus. Você saberá como orar. Você saberá que esta oração, ela é alicerçada, ela é fundamentada pela palavra de Deus. Amém? Amém. Ela é fundamentada e é alicerçada pela palavra de Deus. Porque a oração é uma forma de avivar o nosso espírito. Já ouvimos falar em, como diz, viver em espírito de oração. Amém? Amém. Em tudo quanto nós fazemos, em tudo quanto nós queremos, em tudo quanto nós pedimos, sempre em espírito de oração. Amém? Porque só Deus sabe o que é melhor, o que é bom, o que é perfeito para nós. Amém? Espírito de oração. Quem está com um espírito forte, avivado e sempre em Deus, em tudo quanto faz, está em espírito de oração. Amém? É por isso a importância de manter a oração nas nossas vidas. É uma forma de nos aproximarmos a Deus. Manter esse espírito vivo e sempre conectados a Deus. Amém? E a oração
completa, amados irmãos. É tão completa, não só nos aproxima de Deus, não só aviva nosso espírito em Deus. E é em oração que nós falamos tudo. Amém? É na oração que nós falamos tudo a Deus. Mas quem tem orado de forma insensata, quem ora sem cessar, por vezes nos sentimos fracos. E o diabo é esperto, é astuto. Ele te traz um esfriamento espiritual que faz com que você não alimente o seu espírito com a palavra de Deus e automaticamente você esfria em suas orações. Amém? Há vezes que você ora, você diz, não, será que eu estou a orar? Mas há vezes que você ora, você sente a presença do Espírito Santo. Estão a ver a diferença de quem está avivado espiritualmente e quem está morto espiritualmente. Todos nós oramos, mas poucos sentem a presença do avivamento espiritual, a presença do Santo Espírito de Deus. Amém? Amém. É por isso, amados irmãos, uma oração que faça com que nós estejamos vivos espiritualmente é aquela que começa com uma confissão. Amém? Amém. Confissão, em que nós confessamos a Deus, em que nós nos arrependemos a Deus. Amém? Amém. Salmos capítulo 51. Amém? Salmos capítulo 51. Amém? A confissão. Ainda estamos dentro da oração. A oração não só nos faz despertar, nos aproxima de Deus, faz com que o nosso relacionamento com Deus, dia após dia, seja avivado e o nosso espírito torna-se forte. Mas com isso, requer alguns requisitos. A confissão. O cristão deve sempre avivar o seu espírito em Deus. Não somos perfeitos. Ninguém é perfeito aqui. Por isso devemos confessar. Amém? Amém. Passo a ler a palavra do Senhor. Salmos capítulo 51. Tem como subtítulo: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto, um espírito que quer um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém? Amém. A primeira coisa que ele fez foi confessar. Amém? Todos nós aqui pecamos. Há vezes que as pessoas se perguntam: mas meu pecado é pequeno. Não existe pecado pequeno, é mentira isso. É mentira. Aos olhos do homem parece pequeno, mas Deus, que é justo, não existe pecado grande e pecado pequeno. Tudo é pecado. Amém? Amém. No seu versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus. Veja o quanto isso é lindo. Tenha compaixão, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Amém? Amém. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. A confissão, amados irmãos, faz nos aproximarmos de Deus.
dizendo que eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Amém? Amém? Não podemos ser como um republicano que diz: eu tenho dado tudo ao Senhor, os dízimos, tenho ajudado os órfãos, tenho feito todos os seus mandamentos. Sejamos humildes, porque não existe diante desta terra ninguém que não peque. Amém? Por isso Davi começou confessando: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Amém? A oração é a oração esta que Davi, filho de Deus, disse orando: tenha misericórdia de mim, porque tenho pecado contra o Senhor. Amém? Este é o segredo da oração para avivar o nosso espírito, confessar e arrepender-nos verdadeiramente. Amém? Ainda estamos dentro da oração. Uma das outras coisas que faz o nosso espírito avivar é a adoração, é o louvor. Amém? Sim! Quantas vezes sentimos o nosso espírito desfalecido e começas a louvar? Amém? E sentes a presença de Deus. Começas a adorar e sentes a presença de Deus. Quem já lhe aconteceu isso? Pode levantar a mão. Sim. Começas a adorar e sentes a presença do Santo Espírito de Deus. Amém? Nesse momento estamos a avivar o nosso espírito. Amém? Salmos 95, capítulo 95. A adoração, o poder da adoração, o poder do louvor para avivar o nosso espírito. Amém? Amém? A adoração é uma forma de conexão, de relacionamento, de celebrar Deus nas nossas vidas. Amém? Você não vai adorar a um Deus, você não vai reverenciar a um Deus que não faz parte da sua vida. É que você adora, você louva, porque sabe que Ele tem feito maravilhas na sua vida. Amém? É verdade, amados irmãos. Passo a ler Salmos capítulo 95, do seu versículo 1 a 3. O salmista convida a louvar e celebrar ao Senhor. Amém? Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebramo-lo com salmos. 3. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Amém? Não há outro Deus digno de louvor e adoração para além do nosso Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não há outro. É por isso que quando adoramos, quando louvamos a Deus, estamos a conectar-nos a Ele. Estamos a ter um relacionamento. É por isso que o nosso espírito, de forma imediata, reaviva-se. Amém? O nosso espírito, de forma imediata, reaviva-se. Quem estava triste, começa a sentir uma alegria, uma paz que o homem não dá. Quem estava com problemas, naquele exato momento
os seus problemas parece que foram totalmente resolvidos. O poder da adoração, o poder do louvor. Amém? Amém. 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 Amados irmãos, o cristão que deve sempre avivar seu espírito em Deus, sabe que deve renovar a sua fé. Amém? Amém. Deve sempre renovar a sua fé. Da mesma forma que o nosso espírito desfalece, a nossa fé fraqueja. Amém? A nossa fé fraqueja. Mas, Pai, por que eu tenho que passar por isto? Amém? Amém. Eu que faço tudo. Eu que sou reto. Podemos abrir o livro de Hebreus, capítulo 11. Amém? O livro de Hebreus, no seu capítulo 11. A renovação da fé. A renovação da fé. Amém? Quem já achou? Amém? Avivar o nosso espírito, é preciso renovarmos a nossa fé. Amém? Passo a ler a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é gladiador dos que o buscam. Amém? Você tem que acreditar que Deus existe na sua vida. Você tem que saber que Ele é que gladia, Ele é que luta por si. Não há outro Deus. E víamos no Salmos 95:3. Vinha. Acima de todos os deuses está Ele. Amém? Ele que luta por nós. Mas se você não acredita, se você não crê, é a palavra correta. Se você não crê que Ele existe, se você não crê que a sua oração tem poder, se você não crê que Ele lutará todas as batalhas por si, o seu espírito vai desfalecer. Amém? Amém. É por isso que temos que renovar a nossa fé, para avivar o nosso espírito em Deus. Todo cristão tem que renovar a sua fé. Amém? Amém. Outra questão, amados irmãos. Nos dissemos cristãos, falamos da confissão. Falamos da renovação da nossa fé. Falamos da adoração, falamos do louvor. Quando o espírito encontra-se cansado, um louvor, amados irmãos, um louvor, você sente a presença de Deus na sua vida. Você sente que, embora hajam problemas, mas estou renovado. Amém? Amém. Estou renovado, renasci. Mas há uma questão muito grande.
que o cristão hoje em dia despreza, faz, por mais que seja de forma involuntária, a questão do perdão. Amém? Amém. Guardamos muito ressentimento de quem nos fez mal, de quem nos insultou. Amém? Amém. O cristão hoje em dia guarda muita mágoa. O seu espírito amilhado a exule. O seu espírito não encontra paz, porque você guardou muita mágoa. Estamos a falar aqui que o cristão deve avivar seu espírito em Deus. Se você guarda muita mágoa, o seu espírito não está em Deus. Amém? Amém. Você pode orar, jejuar, dar dízimos, mas se o seu coração que guarda mágoas não está aberto o suficiente para receber Deus na sua vida, amados irmãos, você não vai progredir. Você não vai receber Deus na sua vida. Amém? Amém. E hoje em dia, nos dissemos sempre que somos cristãos. Somos cristãos, sim, mas não sabemos perdoar. Amém? Amém. E avivar o seu espírito em Deus é saber perdoar. Vimos que a oração envolve o confessar. Amém? O confessar envolve a renovação da nossa fé, envolve a adoração, envolve o louvor. Ainda estamos dentro de uma oração. Amém? Amém. Muita gente pensa que a adoração, o louvor não é oração, mas é. Porque você está a adorar, está a louvar ao único Deus que existe sobre a face da terra. Você está a orar. Amém? Amém. É por isso que seu espírito é avivado. Amém? Amém. Sentia-me triste, mas logo comecei a adorar e a louvar, sinto-me alegre. Amém. Aquela preocupação, aquela pessoa que me deixou triste, já não mais faz parte do meu coração. É a mesma oração. A adoração equivale àquela oração de perdão. Amém? Amém. A adoração equivale àquela oração de perdão. Mateus 6, 12. Amém? Amém? Mateus 6, 12. Livro de Mateus, capítulo 6, no seu versículo 12. Amém? Passo a ler a palavra do Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Há uma outra versão, permitam, outra versão. Perdoa-nos, assim como nós. Esta oração do Pai Nosso diz muita coisa.
perdoa-nos as nossas dívidas. Isso quer dizer que não existe quem não erre, não existe quem não peque na face da terra. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. É por isso sempre que dizia, espírito de perdão faz com que nós possamos avivar o nosso espírito. Amém? Amém. Porque há um sentimento de paz no perdão, amados irmãos, que faz com que aquela tristeza, aquela pessoa já não mais ocupe aquele lugar no seu coração, senão Deus. Amém? Amém. Só quem conhece Deus é que perdoa de verdade. E quem nunca perdoou de verdade tem que pedir que Deus lhe ensine a perdoar de verdade. Amém? 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 Porque a falta de perdão te faz adoecer. Amém? Porque você foca-se no problema e não na solução, que é Deus. Muita gente pensa que perde perdoando. Amém? Mas você ganha muito perdoando. É por isso que Deus nos perdoa sempre. Deus nos perdoa sempre. É por isso que diz, perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos, Pai, porque sabemos que somos pecadores. Mas como eu quero sempre avivar o meu espírito em si, não me deixe viver com mágoa de fulano ou de cicrano. Amém? Amém? Porque eu quero sempre estar na sua presença. E a mágoa nos afasta da presença de Deus. Amém? Amém. Sempre existirão pessoas que vão te querer fazer mal. Mas esta oração, Pai, ensine-me a perdoar, é uma oração muito forte. É uma oração que te dá uma paz. Uma oração que te afasta de doenças que você precisaria de medicação. Amém? Amém. Então, amados irmãos, aprendamos a perdoar. É necessário despertar para que possamos avivar nosso espírito. Desperte, ó tu que dormes, levante-te dos mortos espiritualmente. Amém? Amém? Vamos alimentar o nosso espírito com o que é de espírito, que é Deus. Amém? Amém. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é Deus. Então, amados irmãos, muito obrigado, irmã. Sim, temos que dar ao Espírito que é de Espírito. E não é desse mundo. Não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não é o nosso local de trabalho, não é o que nós ganhamos. Amém? Amém. O Espírito precisa do seu alimento. Para que nos tornemos fortes espiritualmente, temos que alimentar o Espírito com o seu devido alimento, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus sobre as nossas vidas. Falamos da oração. Quem desperta sabe que terá que ler dia após dia, por mais que seja um versículo, a palavra de Deus, que é Deus na nossa vida. Quem quer manter o seu espírito avivado e forte em Deus, sabe que tem que orar. Amém? Amém. Tem que restaurar a sua fé. Amém? Amém. Sabe que tem que perdoar para que seu espírito sinta-se leve e pronto para receber Deus na sua vida. Amém? Amém. Sabe que a adoração também, o louvor, está a adorar esse Deus, para que o nosso espírito não possa se desfalecer. Amém? Amém. Amados irmãos, esta foi a palavra que Deus
quis partilhar conosco no dia de hoje. Amém? Amém. Para que possamos, como cristãos, mantermos o nosso espírito vivo em Deus. Manter a nossa chama acesa no Espírito Santo. Amém? Amém. Levantemos-nos, amados irmãos, para que possamos orar. Amém? Para agradecermos primeiramente a Deus por esta palavra. Aliás, agradecermos primeiramente a Deus por este dia. Agradecermos por esta palavra de despertar. Amém? Amém. O cristão deve sempre manter, avivar o seu espírito em Deus. Não podemos aceitar que nenhum problema, que nenhuma mágoa nos afaste da presença de Deus. Amém? Amém. Temos que alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com a presença de Deus, sabendo perdoar quem sente mágoa, pedindo essa capacitação de Deus para perdoar. Amém? Amém. Temos que renovar a nossa fé. Temos que cantar louvores de adoração a Deus, para que nos aproximemos sempre a Deus. Amém? Amém. Cada um aqui irá orar, sabendo aonde o seu espírito anseia a presença de Deus. Seja na sua saúde, seja na sua família, seja no seu local de trabalho, em tudo quanto te afastava da presença de Deus, temos que orar. Não podemos aceitar que acordemos dia após dia, sentimos-nos fracos, tristes, sentimos-nos distantes de Deus. Não podemos aceitar isso. Amém? Amém. É verdade, amados irmãos. Muitos de nós desfalecemos espiritualmente. Já não sentimos a presença de Deus na nossa vida. E esta palavra é para você consertar o seu relacionamento com Deus. Amém? Amém. Queremos sair daqui sentindo Deus na nossa vida. Amém? Amém. Queremos sentir a presença do Espírito Santo sobre nós. Amém? Amém. Oremos, amados irmãos. Ora, esquece o teu vizinho. Esquece quem está ao seu lado, amado irmão. Oremos de coração aberto, querendo sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Pai, lhe damos graças, Pai, pelo dia de hoje, Pai, que o Senhor nos deu esta oportunidade. Esta oportunidade, meu Deus, de poder estar diante da sua presença, Pai. Diante da sua presença, da presença do seu Santo Espírito. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu povo ter vindo à sua casa, Pai, e ouvir a sua palavra. Meu Deus, aonde se encontra, Pai? Aonde se encontra, Pai, o meu espírito desfalecido? Localize, Pai. Localize, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a causa do desfalecimento, Pai, do meu espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, do fundo do meu coração rogo, Pai, para que o Senhor conecte o seu povo à sua presença, Pai. Para que o Senhor conecte o seu povo à presença do seu Santo Espírito. Queremos, meu Pai, a manifestação do seu Espírito sobre nós, Pai. Não nos deixa morrer, Pai. Não nos deixa desfalecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Não nos deixa, Pai. Visite, meu Pai, a nossa vida, Pai. Visite, meu Pai, a nossa família, Pai. Visite, meu Pai, a nossa fé, Pai. Visite, meu Pai, tudo, meu Pai, que nos deixa desfalecer, Pai. Eu creio, meu Pai. Eu creio em Deus Todo-Poderoso. Eu creio em único Deus.
Eu creio no Senhor Jesus Cristo. É com a oração, Pai, que faz com que Eu nós creio no Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por avivar a nossa fé. Obrigado, Pai, por avivar o nosso espírito. Obrigado, Pai, por ser conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai.